Vontade. Nós, primeiramente, dando início, eu quero fazer uma leitura que está no livro de Romanos 6, 4. Aquele que quiser acompanhar-nos. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte, o livro de Romanos 6, 4. Bem de sorte que fomos sepultados com Ele, mesmo pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus Cristo, Ele teve uma vida aqui nessa terra, e Ele foi ressuscitado pela glória do Pai. E nós também fomos ressuscitados pela glória do Pai, porque nós tínhamos uma vida nesse mundo, e nós sepultamos o velho homem, e agora nós somos novas pessoas. E nós temos, assim como Cristo, nós temos que viver novidade de vida. Amém. Da outra vez que eu estava aqui, eu estava como dirigente do culto, estava dirigindo o culto, e para mim também é novidade isso. E o que eu queria deixar para os irmãos é que o dom, o talento que Deus coloca nas suas mãos, você tem que usar. Porque se você não usa o pouco que Deus te dá, Ele tira e dá para aquele que tem mais. Ou seja, aparece um irmão aqui que prega, que louva, que batiza, e aparece um irmão que só ora. Mas se ele não usar aquele dom de oração, Deus tira o dom daquele e dá para o que tem mais. É como a parábola dos 5 talentos, do irmão que recebeu 5 talentos, aquele homem que recebeu 3 talentos? 3 talentos, e daquele que recebeu 1. O que recebeu 1 talento enterrou. E quando o seu Senhor voltou, ele não tinha usado o talento, não tinha negociado. Então o Senhor tomou aquele talento dele e deu para o que tinha 5. Essa é só uma introdução, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu fiquei muito feliz quando o Senhor usou a vida do Sussumo para me convidar para estar aqui. Na verdade, eu já estava me preparando, não para ser pregador, mas para, quando Deus me chamasse, para eu estar fazendo essa obra. E Deus começou a me usar nesse sentido, quando Ele colocou a vida do meu sogro e da minha prima, para que nós viéssemos a estar discipulando a vida deles. E desde aí nós começamos a nos preparar para sermos pregadores. Então, eu não estou dizendo que eu sou pregador, mas eu quero ser servo. Se Deus me colocou nessa tarefa, eu me dedico e eu vou tentar fazer. Então, a igreja pode ficar sentada. Eu quero dizer que eu não tenho compromisso com nenhum irmão aqui, e eu tenho compromisso só com a palavra de Deus. Tanto que eu não tenho nenhuma palavra minha para dar para a igreja. Tudo que eu for falar está calcado na palavra de Deus. E também a palavra que eu vou trazer não é uma palavra nova. A palavra que eu vou trazer já foi falada aqui no sábado passado. Deus já começou a falar pela vida do irmão Joãozinho. Ele veio aqui, eu me lembro muito bem das palavras dele, porque foi a palavra que eu preparei para hoje. Amém. Glória a Deus. Ele falou sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. E eu aprendi com um médico que água morna gera vômito. Se você está passando mal, se tem alguma coisa que te angustia, você toma água morna, isso gera vômito. É o que eu aprendi com um médico. E essa foi a palavra que o irmão Joãozinho deu aqui no sábado passado, que eu me lembro bem, porque justamente já estava preparado para isso. No domingo, a irmã Regina falou sobre o mesmo tema com as palavras dela, que ela estava fora da igreja. Se ela estava fora da igreja, eu entendo que ela estava fria. E ela disse que tinha saudade da presença de Deus. E no final, depois que a irmã Regina, depois que teve as oportunidades, o irmão Edson veio subir aqui e disse: o que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Isso foi falado na semana passada 3 vezes. Hoje já foi falado várias vezes nas oportunidades, nos louvores e no testemunho de cada irmão. Eu gostaria que a igreja, eu tenho uma equipe auxiliadora hoje, gostaria que minha assessora lançasse aí no projetor, que está em Apocalipse 3, por gentileza. Os irmãos que quiserem acompanhar pelo projetor, vamos ver se a gente consegue lançar aí. Está sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 e 22.
Enquanto nossos assessores vão se preparando, então eu vou estar fazendo a leitura, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compreis ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, isso aqui a palavra que eu quero trazer aqui foi uma carta do livro das Revelações de João, que é o livro de Apocalipse, e nós já estamos vivenciando o tempo apocalíptico, que muitas vezes usam essa palavra apocalipse para se referir a guerras, a muitas calamidades, tempestades, tormentas, mas Apocalipse nada mais é do que revelação. Então, essa revelação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui era sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que tinha muitos bens materiais, os irmãos eram pessoas boas, porque todo crente é uma pessoa boa, é uma pessoa legal. E o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia é que eles estavam acostumados a serem cristãos. Depois que a mensagem de Cristo foi pregada e a palavra de Deus chegou ao coração da igreja em Laodiceia, eles estavam ali acomodados, porque era bom estar na igreja, porque eles tinham bênçãos financeiras. Ali na região de Laodiceia era uma região que dava muito ouro, que dava muito linho, muito tecido, muito pano. E eles eram, em sua maioria, pessoas ricas. Então eles eram abastados, nada faltava para eles. Então, quando você é uma pessoa que tem tudo, você não precisa de Deus. Porque quando você tem fome, quando você está nu, quando você passa necessidades, privações, você vai se aproximar de Deus. Mas no caso da igreja de Laodiceia, o que aconteceu é que eles receberam a palavra de bom grado, receberam a palavra de Jesus nos seus corações, se alegraram com isso, mas por ter em abundância os bens materiais, eles se acostumaram a serem servos de Deus. Muitas vezes, irmãos, o Senhor lança provas nas nossas vidas justamente para nós nos despertarmos. E o que acontecia com esse povo é que Jesus, o Senhor, usando o apóstolo João em visão, lançou um alerta, que Jesus disse: eu aconselho que vocês de mim comprei ouro refinado. Eu não sei o que é ouro refinado. Ouro refinado, eu imagino, eu sei o que é chumbo refinado. Porque nós lá na minha família, nós não éramos pescadores, mas nós tínhamos como hobby a pescaria. E muitas vezes nós derretíamos o chumbo para fazer chumbada para pescar. E eu percebi que quando você derrete o chumbo, tinha um material que saía que nós chamamos de borra, que era a impureza do chumbo. Saía aquele chumbo limpo e era lindo, mas a borra era a sujeira. Então o que eu vejo que Jesus falou para esse povo, comprar ouro refinado é o ouro puro, amém, sem sujeira. Irmãos, a palavra de Deus diz que lá no céu não haverá traça e ferrugem, e não haverá ladrão. Então, se Jesus aconselhou o povo da igreja de Laodiceia a comprar ouro refinado, não era ouro para essa vida, para essa terra. Era ouro, era